Jéssica Biscaia. Bem-vindos à Toca do Lobo, o seu destino para descobrir os mistérios sombrios do mundo dos crimes e casos policiais. Aqui, nós mergulhamos fundo nos detalhes de crimes reais, investigações policiais e histórias de sobrevivência, com o objetivo de informar, conscientizar e proteger nossa comunidade. Vale sempre lembrar que enquanto eu solto a vinheta, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, e o sino de notificações é serventia da casa. Saudações a todos. Jéssica Sofia Tomás Biscaia tinha apenas 3 anos de idade quando teve a vida ceifada no trágico enredo de violência e miséria. Sua morte foi transformada numa novela sombria e deprimente, onde só ela era inocente. Os autores materiais desse crime já estão presos e aguardam julgamento em prisão preventiva. O funeral de Jéssica acabou se transformando em um imenso julgamento popular, onde os habitantes de Setúbal, uma cidade portuguesa localizada na região metropolitana de Lisboa, apontavam os dedos e ameaçavam de morte aquela que eles consideravam a verdadeira culpada pela tragédia, a mãe de Jéssica. Na manhã do dia 20 de junho de 2021, uma mulher chegou à casa do seu companheiro, com a filha nos braços. A menina tinha ferimentos visíveis no rosto e estava completamente imóvel. Paulo Amâncio não conseguia entender o que estava acontecendo, pois ele acreditava que a enteada tinha ido para uma colônia de férias. Inês disse que ela tinha caído de uma cadeira na creche e que o médico receitou um medicamento chamado Atarax, um anti-histamínico derivado da piperazina, usado como calmante, por isso ela dormia tão profundamente. Paulo viu que não era o momento de confrontar Inês com as contradições dessa versão, mas também não era preciso ser detetive nem médico para perceber que algo não estava certo. Provavelmente, ele pode ter pensado que na colônia de férias talvez estivesse uma briga. Pouco tempo depois, o casal recebeu a visita de uma assistente social em sua residência, localizada em um bairro pobre de Setúbal. A visita seria para analisar a entrada da criança em uma creche comunitária, e vendo que tudo estava aparentemente bem, a assistente informou que Jéssica em breve seria aceita na creche, onde poderia se integrar no ambiente saudável e conviver com outras crianças. Porém, o que a assistente social não sabia é que a vida dessa criança não tinha sido nada fácil, apesar de ter apenas 3 anos de idade completos, no último dia 26 de janeiro. Jéssica já tinha sofrido muito, primeiro a relação da mãe com o seu pai biológico, Nelson. Depois, a relação com seu e o anterior companheiro, Diniz, era conflituosa, com frequentes episódios de violência física e psicológica que a menina presenciou. Mãe e filha chegaram a morar na rua, quando a relação entre Nelson e a mãe se tornou intolerável, e elas foram forçadas a sair de casa, nada que os parentes da mulher já não tivessem visto anteriormente. Inês Tomás tinha 37 anos, e Jéssica já era a sua 6ª filha. 4 deles viviam com familiares. A mais velha foi institucionalizada, a pedido da própria avó da mãe de Inês. Para se ter uma ideia, já no primeiro mês de vida, Jéssica foi acompanhada pelo Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco de Setúbal, que por sua vez instaurou um processo de promoção e proteção por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, por causa das agressões que o pai biológico inflige à companheira. A visita da polícia à vida do casal era constante, devido a denúncias de vizinhos. Depois disso, a menina foi acompanhada pelo Estado português até fevereiro de 2019, quando o Ministério Público entendeu que não havia indícios de maus tratos
ou negligência parental, e o processo foi arquivado. Infelizmente, não há meios, nem a capacidade humana, nem técnica ou logística suficientes para que as crianças em risco sejam realmente protegidas pelo Estado, como em muitos outros países. Essa burocracia constitucional não passa de uma imensa colcha de retalhos. Afinal, nenhum manual de boas intenções é capaz de intervir, a tempo, na realidade miserável, e às vezes, fica mais do que óbvio, a incapacidade de proteger uma criança em risco. Apesar de Inês já não conviver mais com o pai de Jéssica, isso não significava o fim, e muitas vezes, na verdade, essa violência se intensificava. Depois de um tempo, o ex-companheiro de Inês se mudou para a Holanda em busca de trabalho, e agora ela estava livre, poderia finalmente seguir a sua vida, conhecer uma pessoa boa e viver uma vida normal. Foi nessa época que Inês conheceu o Paulo, e resolveram então morar sob o mesmo teto, uma casa pequena e modesta, onde a criança não tinha um quarto, mas sim um canto. Jéssica nunca teve escolha, ela nasceu na pobreza, um certo tipo de miséria estrutural, de muitas maneiras hereditárias. A sociedade lá no fundo não é capaz de reconhecer. Os 3 anos da sua curta vida, ela não era apenas uma criança que presenciava violência dentro de casa, mas se tornou-se também o alvo dessa violência desmedida. Ela começou a aparecer com marcas no corpo, mas não eram tão visíveis como as que apresentavam na manhã do dia 20 de junho. Foi Paulo Amâncio quem fez o relato preliminar dos acontecimentos à polícia, quando esse caso se tornou mediático pelas mais nefastas das razões. Acontece que quando Inês chegou naquele dia, a menina se apresentava muito sonolenta, mas deduziram que poderia ser o efeito de medicamento. Em silêncio, Paulo sabia que os ferimentos da menina não eram consistentes com a versão de uma queda acidental. As lesões no rosto eram muito diferentes. Inês tinha algo a esconder, algo pesava na sua consciência. Afinal, por que ela não levou a filha diretamente a um hospital, quando foi buscar lá, na creche, onde estava supostamente ferida? Paulo diz que desconhecia, e não só Paulo, mas praticamente todos que conheciam o casal, acreditavam que Jéssica estava numa colônia de férias. Enquanto isso, Jéssica continuava inerte. No início daquela noite, por volta das 18 horas, Inês finalmente criou coragem e ligou para a emergência. A partir daquele momento, seria uma questão de tempo para a verdade vir à tona. Infelizmente, um tempo que Jéssica não tinha. Os paramédicos se deslocaram com urgência para a residência e, chegando lá, eles constataram que a menina apresentava manchas roxas no rosto, braços e pernas. Hematomas no abdômen, além de pupilas completamente dilatadas. Segundo a equipe de socorristas, o estado das pupilas mostravam o óbvio. Algo de muito grave tinha se passado com aquela criança. Isso poderia significar 2 coisas. Ou ambas, sinal de várias horas de sofrimento, as lesões e traumas na cabeça. A ambulância seguiu às pressas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Inês acompanhava a filha impotente para evitar o inevitável. Apesar das manobras respiratórias, seguidas tentativas de reanimação, infelizmente, Jéssica não resistiu aos ferimentos. Ela faleceu nos braços da mãe. Antes mesmo de dar entrada no hospital, o médico podia apenas declarar o óbito, e diante da morte de uma criança de apenas 3 anos de idade, em circunstâncias objetivamente violentas, ele acionou as autoridades policiais, uma vez que constatou cerca de 57 marcas de agressões. Era um caso para a Polícia Judiciária de Setúbal, pois se tratava de um crime. Não existiam dúvidas. Embora as circunstâncias ainda estivessem em volta de mistério, as lágrimas de uma mãe que tinha acabado de perder a filha e não poder falar por ela mesma, estar em estado de choque, e precisava apresentar uma explicação coerente para a extensão das lesões que levaram sua filha à morte. Não demorou muito para o caso tomar a mídia portuguesa e, em seguida, o mundo. Apesar de ter sido comprovado
que Inês foi vítima de um processo de violência doméstica durante toda a sua vida, não demoraria muito para ela se tornar a principal suspeita, juntamente com o seu companheiro Paulo. A pressão era muito pesada para Inês, não estava habituada com a presença de câmeras e microfones apontados para ela, além de uma legião de jornalistas na porta de sua casa. Mesmo assim, ela se manteve firme e conseguiu dar a mesma versão que tinha dado ao companheiro, quando chegou em casa com uma menina nos braços. Porém, ela não era capaz de responder às perguntas mais básicas: em qual colônia de férias Jéssica estava, em qual o nome da creche, e quem era o médico que receitou o Atarax. Inês apenas chorava, enquanto os outros assistiam ao luto, se compadeciam, mas todos precisavam de uma resposta. Mas Inês nada falava, ao ser questionada sobre os detalhes. Geralmente ficava em silêncio, chorava, balançava negativamente a cabeça e respondia apenas a coisas básicas, como o nome dela, o nome da filha e onde moravam. Essa situação se transformou em uma trágica novela, em que os protagonistas eram eles, os jornalistas, e a principal suspeita do mais hediondo dos crimes era ela, Inês, e continuava com as contradições de uma ficção que ela mesma criou. Era tão evidente o seu sofrimento quanto a mentira, mas os sedentos pela grande notícia, os jornalistas, se amontoavam em frente da casa da mulher, de tal forma que ela não conseguia mais sair, até que um deles tentou convencê-la a dar uma entrevista exclusiva. O jornalista foi autorizado a entrar na residência para ver onde a menina dormia e se deu conta das condições de precariedade em que viviam na casa. Não havia fotos, uns brinquedos de Jéssica. Os investigadores do departamento de polícia de Setúbal, que já tinham avistado a casa de Inês na manhã do dia 21, também notaram algo estranho. Na residência, não tinha sequer a roupa de Jéssica, fotos ou qualquer indício de que ali morava uma criança. Paulo Amâncio esclareceu que o casal decidiu jogar as roupas no lixo para não trazer a dolorosa lembrança. O quarto do casal estava completamente desarrumado e cheio de lixo no chão. Isso não soava bem para a opinião pública, cada vez mais sedenta por respostas. O fato é que a suspeita principal caiu nas costas de Inês e Paulo, mas depois o foco de todos passou a ser Inês, que se tratava de um crime. Ninguém mais tinha dúvidas. O pai biológico da menina, antes de viajar para Portugal, falou com os jornalistas por telefone, afirmando que eram recorrentes os maus tratos à filha, por parte da mãe. Àquela altura, bastava apenas que Inês, ao menos, confessasse a autoria material do homicídio. Pois o veredito já tinha sido dado por todos. Os resultados da autópsia foram divulgados na quarta-feira, dia 22 de junho, e levantaram provas contundentes sobre a extensão da malvadeza desse crime. Isso, juntamente com as inúmeras contradições da mãe, estava então se tornando incontrolável em qualquer canal, de qualquer emissora, a qualquer hora do dia. Se você ligasse a TV, alguém estava falando sobre a morte da pequena Jéssica. Esse meio tempo, a polícia continuava a sua investigação, de forma sigilosa, para não atrapalhar o desenrolar dos acontecimentos. Além disso, o relatório da autópsia afastou a possibilidade de abuso sexual. Os investigadores deixaram todos em choque com a possibilidade da existência de uma babá, caindo por terra as versões da colônia de férias e da creche que poucos acreditavam. É bem verdade. Rapidamente, as atenções se voltaram para essa nova personagem, até então no anonimato. Não demorou muito para que todos soubessem. Jéssica tinha sido entregue aos cuidados de uma senhora de 52 anos, chamada Ana Cristina, conhecida por todos como Tita. A mulher morava a poucos quarteirões da casa de Inês. Tita vivia com Justo, seu marido de 58 anos, Esmeralda, a filha deles de 27 anos, e uma neta da mesma idade de Jéssica. O estranho é que Tita não era conhecida por prestar serviços de babá. Sob pressão, Inês acabou cedendo e confessou tudo. Porém, o campeonato, Tita e toda a sua família já tinham fugido de Setúbal. Inês contou aos policiais que a Jéssica, pequena Jéssica, costumava brincar
com a neta de Tita que tinha sua idade. Segundo ela, certo dia, a mulher atraiu a menina para sua casa e não a deixou mais sair, dizendo que Inês deveria pagar o valor de 400 euros, caso quisesse a sua filha de volta. Esse valor seria referente a um trabalho que Tita teria feito para a mulher e que ela ainda não tinha pago. O tal trabalho, na verdade, seria um feitiço de amarração amorosa. Tita alegava controlar as forças de magia e prometeu a Inês que nenhum homem nunca mais a deixaria. Pelos vistos, a relação entre Paulo e Inês já não estava boa, algo que Paulo confirmaria à polícia mais tarde. Inês não tinha como saber que essa encomenda provocaria a morte da sua filha de 3 anos. Para piorar tudo isso, a sua separação. Depois de tanta exposição, o padrasto e a mãe de Jéssica pediram proteção policial, mas só ele voltou para casa e Inês foi para a casa da mãe. Nesse mesmo dia, a família de Tita, que estava em fuga, foi detida pela polícia numa casa abandonada, no bairro Cova das Faias, em Leiria. Todos foram encaminhados para a delegacia de Setúbal, onde serão interrogados. Na manhã do dia 23 de junho, a polícia de Setúbal emitiu um comunicado oficial à imprensa, que dizia o seguinte: na sequência da morte de uma criança de 3 anos, ocorrida no passado, dia 20 de junho, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e deteve um homem de 58 anos e 2 mulheres, de 52 e 27 anos. Por sobre eles, recaíram fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física graves, rapto e extorsão. Dessa forma, estavam explicados os 5 dias que antecederam a morte de Jéssica. O inexplicável ainda era o real motivo da tortura e a violência extrema que a pequena Jéssica foi submetida. Tita passou a ser chamada, pelos meios de comunicação, de bruxa, e mesmo com a autor que material do crime, detida, a justiça popular já tinha concentrado a sua ira em outra pessoa, que teria facilitado tudo isso, a mãe. Inês ainda não estava livre da culpa, e o povo de Setúbal estava disposto a transformar a vida dela em um verdadeiro inferno. O inferno veio à tona naquele mesmo dia, durante o velório de Jéssica Biscaia, e uma capela local. Os programas de TV acompanhavam ao vivo o teatro da desgraça humana, no exterior de uma pequena capela. Com a chegada de Nelson, pai biológico da menina, uma multidão começou a se formar do lado de fora. Apesar da proteção policial, eram muitas pessoas. Pouco a pouco, diversas pessoas, com o sentimento de justiça, já formavam uma multidão enfurecida, quando Inês chegou para velar o corpo da filha, sob escolta policial. Um coral de justiceiros gritou em uníssono: assassina, assassina! As pessoas foram para cima de Inês, como cães famintos, em busca de um osso para roer. Os policiais tentaram manter a ordem, com dificuldade e muita paciência. Eles notaram que a presença de Inês na capela era um perigo para todos, mas ela estava determinada a dar o último adeus à sua filha. Porém, as pessoas sentiram o que era a hora de uma insurreição popular, uma versão suburbana. As televisões acompanhavam ao vivo, no meio da multidão sedenta, o avô materno de Jéssica tropeçou e caiu no chão. O padrasto da menina pediu que as pessoas respeitassem a dor da família, mas até os familiares pareciam não conter o seu sentimento de revolta. A avó paterna de Jéssica teve uma atitude de fúria, chamando a mãe da menina de assassina e monstro. As pessoas tentavam a todo custo agredirem Inês e, aproveitando-se da confusão, uma mulher se aproximou do cordão policial e conseguiu acertar um soco nela. Os ânimos se exaltaram ainda mais, e se não fosse a polícia, um lixamento seria transmitido ao vivo pelas TVs de Portugal. Inês conseguiu chegar ao velório, entrando na capela, sob forte escolta policial e um coro de xingamentos ao redor. Mas ela foi aconselhada a se retirar do local e conseguiu sair com sua mãe, sendo agredida pela multidão enlouquecida. E as duas conseguiram entrar na viatura policial.
Lá dentro, Inês passou mal, ensaiou desmaio, mas logo recobrou a consciência. Ao fim do dia, mesmo com as portas da capela fechadas, ninguém queria se retirar, acreditando que Inês voltaria. Mas ela não voltou. Às 10 horas da manhã, do dia 24 de junho de 2022, data marcada para o funeral de Jéssica, uma multidão já se formava à porta da capela de Nossa Senhora da Anunciada, não muito distante da Avenida Luísa Todi em Setúbal. Novamente, um contingente policial reforçado tentou apaziguar a população, compreendendo a delicadeza da situação e o alarme social que causou a morte de uma criança, principalmente nas circunstâncias que todos sabiam. Centenas de policiais esvaziaram as ruas, obstruíram as passagens com suas viaturas, o que não adiantou muita coisa. Mas apesar da revolta, todos deveriam respeitar a dor da família que estava ali, para honrar a memória da pequena Jéssica. Mas o ambiente ao redor era uma verdadeira bomba relógio, alimentada pelo circo midiático. A multidão começou a se acalmar quando souberam que Inês não estaria presente no velório, mas mesmo assim, todos estavam atentos, sem o menor constrangimento moral. Os repórteres continuaram repetindo os mais sórdidos detalhes dessa tragédia. Em meio a uma guerra pela audiência, a história da pequena Jéssica tomou um contorno cada vez mais macabro. Isso só alimentou a bestialidade das centenas de pais e mães revoltados com o crime e sem o menor pudor. De repente, as TVs locais começaram a espalhar que Inês estava a caminho do funeral de sua filha. A notícia soou como uma bomba nuclear, e a situação começou a ficar completamente insuportável, à beira da loucura. Mas ninguém tinha certeza se a notícia era verdadeira ou não. Para se ter uma ideia, diversas pessoas começaram a caçar a viatura policial que levaria a Inês até o cemitério. Ficou claro para todos que não havia trégua possível, e o que tinha acontecido no dia anterior na capela teria sido apenas uma amostra do que estava prestes a acontecer. Para muitos, dessa vez, o linchamento seria inevitável. Os mesmos que no dia anterior tinham transformado o velório de Jéssica Sofia Tomás Biscaia numa mórbida telenovela suburbana, ali estavam com energia renovada e uma sede irresistível de vingança. Inês foi escondida, disfarçada, mas foi sem que ninguém se desse conta, dentro do carro funerário. O que aconteceu em seguida foi um espetáculo absolutamente degradante. Quando o caixão da menina desceu o caminho rumo ao cemitério, teve início uma incontrolável loucura coletiva. Jornalistas perderam a noção do jornalismo, as pessoas, a noção da sua humanidade, até os mais básicos princípios de respeito por uma criança morta. Lá, o caixão de uma menina de 3 anos, vítima do destino, vítima da miséria, vítima das circunstâncias, era mais inocente de todos os que ali estavam presentes quando partiram em direção à sua última morada. Cortejo atrás da viatura funerária, onde a sua mãe lutada fazia o possível para se esconder da multidão. À beira da estrada, tudo parecia mais um comboio militar perseguindo o inimigo do que uma marcha fúnebre. Um misto de justiça popular, transmitindo sem filtros, uma tragédia humana, muito abaixo dos 7 palmos da sua natureza. A mãe de Jéssica não pode sair do carro funerário, e de repente, algumas pessoas a reconheceram. Não demorou muito para que as pessoas começassem a bater nos vidros, com toda a força, acusando-a da morte da filha, reclamando a sua vida. Ninguém estava ali para velar a pobre criança. Todos queriam, em verdade, apenas vingança. A avó paterna, depois de atirar um pedaço de terra no caixão da neta, se juntou aos justiceiros. O pai biológico da menina pegou a pá do coveiro e começou a enterrar a filha. É como se estivesse numa obra, como se quisesse acelerar o tempo. As pessoas choravam, gritavam, corriam, filmavam e falavam aos microfones. O carro funerário, onde Inês estava, saiu em grande velocidade do cemitério, como se fugisse do local de um crime. A multidão a perseguiu, e só assim, essa pobre menina finalmente encontrou alguma paz. Por fim, 3 pessoas estão presas pela morte da criança. São elas Tita, seu marido, e a filha.
todos ainda aguardando as deliberações legais do juiz responsável, para finalmente irem a julgamento de toda a forma, enquanto se apura a responsabilidade criminal pela morte da pequena Jéssica Biscaia. Há outros pontos adjacentes que merecem reflexão. O primeiro é o objetivo e de senso comum. Se uma criança foi finalizada em situação de perigo, chegou a ser protegida e acompanhada pelas autoridades, a quem compete assegurar o seu bem-estar, uma vez que uma assistente social confirmou que ela vivia em um lar confortável. Inês segue sob responsabilidade do Estado até os desdobramentos finais do processo, e seu paradeiro é mantido em absoluto sigilo. Ela não deu mais nenhuma declaração sobre o caso, e a sua relação com Paulo Amâncio chegou ao fim. Na quinta-feira, dia 21 de julho, o advogado dele disse que cogita a sua retirada de Portugal por questões de segurança. Existe, também, outra explicação para o fim da pequena Jéssica Biscaia, de 3 anos, que deixou Portugal em choque. Teria sido maltratada até a morte devido a uma dívida de bruxaria. A ama de Jéssica, a filha e o marido na altura, foram detidos e ficaram em prisão preventiva, mas agora junta-se a mãe e outro filho do casal, da ama, Eduardo Montes. Ficou-se agora a saber novos detalhes, e que a pequena Jéssica era usada como correio de substâncias ilícitas, tanto pela mãe, Tita e restante família. A fralda da pequena Jéssica tinha alguns vestígios de coca, se é que você me entende. A polícia acredita que a mãe de Jéssica é consumidora dessas substâncias, comprava o produto à bruxa e pagava com os serviços da filha. Jéssica era então correio, e assim ninguém era apanhado. Este terá sido o motivo do silêncio por parte de Inês, quando em junho, a menina ficou presa em casa da bruxa e família. Agora foi detida, e está a ser ouvida, pelo crime de homicídio qualificado, omissão, e irá continuar a ser ouvida pelo juiz. Foi detida em casa da mãe, e agora tem uma nova desculpa, uma dívida dessas substâncias ilícitas, do pai de Jéssica biológico, e ainda um empréstimo. Antes era o caso da bruxaria. Recordo que Jéssica tinha 131 lesões, a cara desfigurada, levou pontapés nas zonas genitais e as torturas ocorreram durante vários dias. Eu fico por aqui.